sejam todos bem-vindos. Liliane, Elis, nossa amiga Cecília, Doutor José, Débora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso TPM. E hoje nós vamos falar de saúde do coração. Hoje nós vamos ter uma convidada, uma colega cardiologista do Rio de Janeiro, que vai falar um pouquinho pra gente dos cuidados que a gente tem que ter, né? Ver aqui que o batom tá borrando, viu? E vamos cuidar do coração, que faz parte da nossa vida, né? E a gente tem que se preparar para a melhor fase da nossa vida feminina, que é o climatério. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um legalzinho aqui para eu poder ter um feedback. Oi, Simone, Isabel, doutor Queiroga, quanto colega aqui, ó, que bom, doutor Conrado. Isso, Luciária. Um monte de gente entrando. Pati, seja bem-vinda. Que bom que eu estou vendo aqui os coraçõezinhos já começando a pipocar. E se vocês estiverem gostando, eu quero ver muito coração, tá? Certo? Aproveite que ainda dá tempo. Ó, aqui, ó, chama as amigas, tá? Isso. Oi, Luciano, que tá sempre aqui com a gente. Gabi, Jean. Ótimo. Vamos baixando aqui a música. Isso. E agora eu vou chamar a nossa colega Cecília, que é colega do Rio, para a gente começar a conversar. Ela está entrando. Gabi Turinho, seja bem-vinda. Olá, Jaqueline, boa noite. Bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao TPM, Terça para Mulheres. Né? Hoje é especial ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nós vamos fazer essas lives esse mês, assim, Sim. dedicadas à mulher, como sempre, mas muito mais especial. E a gente tem que começar a se preparar, porque o nosso coração, às vezes, fica um pouquinho negligenciado, né? Sim. E aí, a gente tem que estar realmente fazendo um preparo. Não é só para as mulheres que já estão no climatério, entrando no climatério, mas principalmente aquelas que ainda vão entrar. Né? Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, para a gente poder começar esse nosso... Eu sou Cecília Carvalho, sou cardiologista, tenho formação em cardiologia adulta e cardiologia pediátrica. Atuo aqui no Rio de Janeiro, sou formada há 23 anos. Sou especialista também em ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, faço esse trabalho lá no consultório conjunto, né? Da parte clínica e com os exames, vendo e procuro sempre fazer essa forma integrada, que é muito importante para tanto das mulheres quanto dos homens, né? Isso. Mas assim, para a gente começar a conversar, né, sobre saúde do coração, quando é que realmente a mulher precisa começar a fazer o check-up cardiológico? Assim, a gente sabe que na menopausa, o risco cardiovascular da mulher aumenta muito. A mulher, após os 45 anos, esse risco, tem até o estudo de Framingham, que é o score cardiovascular, né, que avalia vários parâmetros de pressão, colesterol, idade. Ele é usado tanto para homens quanto para as mulheres. E pelo score de Framingham, a mulher abaixo de 45 anos, a chance dela infartar é muito pouca. Em comparação com o homem, uma mulher infarta para cada 40 homens. E após, assim, geralmente a mulher infarta 10 anos após a idade dos homens. Só que após, entre 45 e 64 anos, esse risco aumenta 45 vezes a chance da mulher infartar. Maria. Muito. E os homens, já esse risco, após os 45 anos, aumenta em 3,5 vezes. Então, por isso que a gente fala tanto desse risco maior pós-menopausa.
mas não que a mulher vai começar, assim, tem que se preocupar mais, a incidência de infarto e as doenças cardiovasculares vão ser maior após 45 anos. Mas esse cuidado tem que vir bem anterior, né? Porque a gente sabe que o colesterol elevado, pressão, a intolerância à glicose, a obesidade e a doença aterosclerótica, né? Que a gente sabe que o infarto é a primeira causa de morte nas mulheres, né? A gente sempre lembra do câncer de mama, lógico que tem que fazer o check-up cardiológico, pensar nas doenças ginecológicas, né? Mas a gente está aqui para lembrar do coração, porque o que mais mata as mulheres é o infarto, infelizmente, é a primeira causa de morte nas mulheres. E então esse cuidado após 45 anos, mas começar antes, atividade física, uma boa alimentação, porque assim, a doença aterosclerótica, ela começa, a gente já sabe, começa desde a infância. Então, a lesão, se você tiver uma alimentação desequilibrada, não cuidar desse todo, já vai começar, não que a mulher só vai infartar na menopausa. Existem relatos, né, a incidência é menor, mas existe relatos de mulheres que infartam antes dessa idade. Então, esse cuidado tem que vir de sempre, né? Até sempre tenho falado com minhas pacientes, né? Lembrar do check-up ginecológico, geralmente a mulher faz check-up ginecológico anual. Então, incluir o check-up cardiológico, por que não, né? Já essa prevenção. Exato. E nesse check-up cardiológico, o que é que a gente tem que fazer de exame? Quais são os exames mais solicitados para esse check-up? Já no consultório, a gente vai avaliar o risco dessa mulher, como eu falei, de acordo com história familiar. Os exames vão ser de acordo com o risco dela. Se tem história familiar de algum parente de primeiro grau que tem infartado, mulher abaixo de 55 anos, ela tem um risco maior. Homens abaixo de 45 anos que têm infartado, então ela tem uma história familiar positiva que a gente fala para a doença coronariana. Então, essa mulher tem que ficar mais atenta, mais precocemente para fazer os exames. Se ela é tabagista, se tem colesterol, aí nós vamos avaliar o colesterol, o diabetes, o sobrepeso, o cigarro, né? Que mulher, principalmente cigarro e com anticoncepcional. Então, tem casos de trombose, de infarto, mulheres mais jovens, devido a essa combinação que não é nada boa para a mulher. E esses exames no consultório, o exame básico, então a história clínica, né? A gente vai avaliar essa mulher como um todo, com exames laboratoriais para avaliar todas essas taxas, e exames cardiológicos, o exame simples que a gente faz no consultório é um eletrocardiograma. O eletro a gente avalia o ritmo do coração, se já tem pelo eletro, se tiver algum infarto prévio ali pode aparecer. Se tiver uma alteração isquemia, quer dizer, alguma coronária obstruída, pode já aparecer nesse eletro. A gente vai avaliar se ela está hipertensa ou não, porque a hipertensão, muitas vezes, ela é assintomática. Então, tem pessoas, às vezes, chegam no consultório, pressão altíssima, 18, 20. Tá sentindo alguma coisa? Não, tô bem, não tá sentindo nada. Então, essa avaliação da pressão arterial e os exames mais específicos. O ecocardiograma, que é igual, para quem não sabe, é igual um ultrassom. E aí a gente avalia a parede do coração, a movimentação. Então, se tiver alguma coronária obstruída, alguma alteração, a coronária é a artéria que leva o sangue para o nosso coração, né? Nosso coração é um músculo. A doença aterosclerótica, né, é alguma placa de gordura ou coágulo que se acumula nessa artéria, aí falta oxigenação ali, aí quando o coração vai se contrair, essa parede onde não está indo sangue, porque tem uma obstrução, a gente vai ver que ele não está se movimentando, que a gente chama de hipocinesia. Então, isso pode ser visto já no consultório, no ecocardiograma, se pode já mostrar um infarto, né? E o Doppler das carótidas, que é um exame também muito bom de se fazer, que as carótidas são as principais artérias aqui que levam sangue para o cérebro. Então, também como ultrassom. Aí avalia a parte interna, que a gente chama de que é a camada interna, que é o endotélio.
Aí ali pode já ter o que a gente chama de espessamento intimal, já começa um acúmulo, isso a gente já vai avaliar, se aquela mulher já tem essa parte interna, esse endotélio já espessado, que é um acúmulo de gordura, ela também já vai ter um risco maior. Ou já pode aparecer no Doppler das carótidas também placas de gordura com cálcio, que a gente chama de placas ateroscleróticas. Então, esse exame é o quê? Aqui a gente vai avaliar uma parte da artéria, mas que já tem estudos comprovando que tem relação com o coração, com as nossas coronárias, né? Se tem placa aqui na carótida, pode também ter nas coronárias. Então, aí já vai aumentando o risco. E com isso, depois, esses são os exames que eu já faço no consultório que já podem, que são mais simples, já na hora você já pode avaliar o risco. E desses exames, tem exames mais específicos. Aí, dependendo destes, aí você vai encaminhar, e do risco, como eu falei, daquela história clínica dela, se ela é tabagista, se tem colesterol elevado, tudo isso, a gente pode fazer um teste ergométrico, que aí vai avaliar, porque também pode aparecer essas alterações ali no repouso, já no primeiro exame que eu vou fazer, e também pode, igual às vezes a gente fala assim, acabou de sair do cardiologista, fez todos os exames, está tudo bem e teve um infarto. Porque às vezes no repouso não aparece a isquemia, que é a alteração. Então, no teste ergométrico, o coração vai aumentar a frequência cardíaca, então vai precisar de mais oxigênio nesse músculo e aí que pode aparecer a alteração. Aí existe o teste ergométrico, a gente pode fazer a cintilografia, e aí tem exames mais específicos. Tem a tomografia de coronárias, já uma mulher com risco moderado, que a gente fala de moderado, tem mais risco, que é um exame não invasivo, que é uma angiotomografia, e você avalia vias coronárias, se tem cálcio. Tem um exame que a gente chama que avalia o score de cálcio. Se tem muito cálcio na coronária, isso indica que possa ter mais placas, mais obstruções. E você falou uma coisa interessante, porque a família de minha mãe, muitas mulheres têm problemas cardíacos. E minha mãe sempre foi uma pessoa magra, nunca teve problema de saúde. E quando ela estava por volta dos 60 anos, 60 e poucos anos, ela fez os exames cardiológicos todos normais. 3 meses depois ela infartou. E aí foi justamente na virada do milênio que ela estava na UTI. Então ela entrou o milênio assim de uma forma, né, bem diferente, principalmente para a família, né, que nós ficamos muito, muito, muito estressados. Mas assim, me diga, por qual o motivo que faz com que essa mulher que está entrando na menopausa tenha esse risco coronariano, o cardiovascular aumentado? Porque a gente sabe que o estrogênio, né, que é o principal hormônio da mulher feminino, que com a menopausa ele tem essa queda, e o estrogênio ele é cardioprotetor, porque o estrogênio ele não existe só nos órgãos reprodutivos, mas também em todo o sistema cardiovascular, nas nossas artérias, nesse endotélio, que é essa camada interna das nossas artérias. E o estrogênio, como ele é cardioprotetor, ele faz uma vasodilatação. Então, essa mulher pós-menopausa, ela vai ter uma tendência, uma rigidez maior das artérias, que perde esse efeito vasodilatador do estrogênio. Então, tem uma rigidez maior, pode ter uma disfunção no endotélio. E mulheres que antes da menopausa nunca tiveram colesterol elevado, intolerância à glicose, a pressão alta, isso pode ocorrer pós-menopausa, devido a essa perda desse equilíbrio do estrogênio. Então, mas isso tudo, assim, pode ser revertido, né, Jaqueline? Com toda tem essa tendência, mas aí a gente corre atrás, né, para poder... E aí? O que a gente pode fazer para reverter esse quadro, né? Diminuir esse risco de ter um infarto, alguma coisa assim? Assim, a gente sabe que o pilar principal, um dos pilares para o tratamento da hipertensão pós-menopausa e das alterações metabólicas é a atividade física. Mas é aquela atividade física de moderada a intensa. E assim, já com comprovação científica, né? E com os exercícios de força, que são muito importantes também nessa fase. Já tem estudos comprovando que os exercícios de força também aumentam esse nosso estrogênio, aumenta essa nossa proteção.
vai aumentar também o nosso bom colesterol, o HDL, que tem uma tendência a diminuir, né? Então, o ideal, pelo menos... Pode falar. Quer dizer que aquela caminhadinha básica que faz assim, olhando a natureza, não adianta de nada, né? Não, tem que ser, para ficar pelo menos ofegante, tem que ser Uhum, de moderada a intensa. uhum, A comprovação é que para melhorar a parte cardiovascular, que é de 150 minutos semanais de moderada uhum, intensidade, ou 75 minutos de alta intensidade. E isso associado a, a 2 vezes, pelo menos, na semana de exercício de força. Aí as mulheres sempre uhum, perguntam se o Pilates também ajuda. Pilates ajuda, que também é exercício de força. E a uhum. alimentação, né, Jaqueline? A alimentação É. equilibrada. Tem vários estudos mostrando também para o risco, diminuição do risco cardiovascular, a nossa dieta mediterrânea, né? Uhum, Mais peixe, legumes, oleaginosas, né? uhum, E tratar todos esses fatores de risco. Se ficar hipertensa, às vezes a mulher vai precisar, todo esse pilar, né, da atividade física e alimentação, às vezes não é suficiente. Inicialmente, a gente começa o que a gente chama de medidas não farmacológicas, que são essa. Aí vai é. fazer avaliação, se precisa de tratamento medicamentoso, né? Para Uhum, hipertensão, para o colesterol, para intolerância à glicose. Aí tudo isso vai diminuir o risco. uhum. Mas assim, tem como a gente já ir diminuindo isso desde antes de entrar nessa fase de menopausa, de climatério, né? Sim, sim. Entrar com peso bom, um peso ideal, Uhum. né? O que eu falo com os pacientes, né? Não é só para ficar bonita, né? Assim, É. questão de beleza, é questão de saúde, manter um peso mais baixo. A gente sabe que a cintura abdominal, mulheres com cintura abdominal acima de 88 centímetros, tem um risco cardiovascular aumentado, né? Porque aí está Uhum. associada à esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, quando começa a ter gordura no fígado, esteatose hepática, vai ter também, essa gordura vai se acumular em outros órgãos, vai se acumular no coração, nas nossas artérias. Então, todo esse cuidado E precisa ser feito, né? é, Mas assim, quando você fala de força, é musculação mesmo, é, pegar peso? é, tem aí, até a Simone personal está aqui na live, Ah, tá vendo? mesmo quem tem, Uhum. mesmo quem tem problema na coluna, deve fazer exercícios. Uhum. Até Aí para exercício já, postura, né? sim, porque também na menopausa tem a perda, com o estrogênio também atua, né, no metabolismo ósseo, né? Então ainda tem a osteoporose, o exercício de força vai ajudar nisso, né, Jaqueline? Uhum. Com certeza. Né? E o aumento, e como a musculação, o exercício de força, ele vai, a mulher vai ter um gasto energético maior. Então, vai ter um metabolismo mais acelerado, que vai ajudar nesse equilíbrio hormonal, dessas taxas que a gente tem que controlar. Porque, assim, a Uhum. glicose elevada, a insulina elevada, ela faz um processo inflamatório no organismo. E a gente sabe Uhum. que a doença aterosclerótica, né, ela é um processo inflamatório das artérias. Então, a gente É. tem que desinflamar esse organismo da mulher, né? Uhum. Fala pra gente um pouquinho dessa campanha da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, Mulheres Também Infartam. Como é Ah, isso é. aí? Eu estou perguntando aqui, Jaqueline, pode correr 30 minutos por dia? Pode, excelente. Tem que associar o É. aeróbico com o de Uhum. força. Sim, Isso. Jaqueline, essa campanha agora, que a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica lançou, é porque mulheres também infartam. Porque as mulheres, elas resistem mais à dor, e muitas vezes a mulher acha que está sentindo algo diferente e, Uhum. não vou ao médico, depois eu vou ao médico. E os sintomas nas mulheres de infarto, eles podem ser, que a gente fala, mais atípicos, assim, não ter aquela Uhum. característica de, no Uhum. homem, pode ocorrer tanto na mulher quanto no homem, aquela dor tipo aperto, de forte intensidade, irradiada para o membro superior esquerdo, dor em região cervical, na mandíbula, dor nas costas. Essa é a característica da dor de um infarto. Mas na Uhum. mulher, esses sintomas podem ser muito leves.
Às vezes é uma Uhum. inquietação, uma disposição, é, uma, é, um, uma indisposição gástrica. Eu tenho uma paciente que ela infartou assim. Ah, uma Uhum. indisposição gástrica. E às vezes aí vai, aí toma um remedinho caseiro, toma um chá, ah, amanhã eu vou ao médico. É. E assim, a gente sabe que o infarto, tempo no infarto é precioso. Quando a mulher infarta, tem um bloqueio ali da coronária. Geralmente tem uma placa Uhum. de gordura e vai um coágulo ali e fecha. E aí esse músculo, como eu falei, o coração é o músculo, onde iria ali o sangue, não vai. E aquela parede do coração morre, ela para de se contrair. Então, Uhum. o infarto, se ele não tiver essa urgência do tratamento, aí depois tem consequências, mas aí tem insuficiência cardíaca, porque o coração não vai Uhum. bombear, porque aquela parede é, não não está contraindo mais. Então, Uhum. quando sentir algo assim, dor nas costas, muito comum em mulher, dor nas costas, indisposição, náusea, Uhum. sudorese fria. Então, não fique em casa se sentir algum desses sintomas, é um sinal de alerta. Aí tem que procurar até emergência, né? Não só Uhum. médico. Ou então também à noite, tem angina noturna, né? Acorda à É. noite com indisposição, algum mal-estar. Uhum. Então, vai à emergência, que é a melhor é, tempo, preserva o músculo do coração. E você falou uma coisa interessante, porque no caso que minha mãe teve, na época que minha mãe infartou, foi justamente isso. Ela sentiu uma dor no estômago, como ela já tinha gastrite, já estava acostumada a sentir essa dor, ela achou que era uma dorzinha, aí começou o remédio para dor de estômago, remédio para gases e tal. Mas ela foi no hospital, fez os exames e tudo, estava tudo normal, porque eu acho que estava bem no início. Só que ela continuou persistindo com aqueles sintomas. E aí, somente uns 2 ou 3 dias depois, eu estava em Salvador, né? Foi final de ano, né? Então, eu senti que ela chegou da rua com minha irmã e estava assim meio diferente. Aí começou aquele suor frio. Quando eu verifiquei a pressão, estava baixa, porque ela não tinha pressão assim tão baixa. Eu disse: olha, tem alguma coisa errada. Quando eu escutei o coração também, eu disse: olha, não sou cardiologista, mas não está legal. Quando ela chegou na emergência, ela já foi vendo que realmente era um infarto que tinha que ir para a UTI. Foi um caos, né? Dia 26, 27 Nossa. de dezembro, pensa aí, a família toda reunida e aquele sufoco, né? Hum. Ela ficou Mas aí, bem. graças a Deus, né? Mas Ai, foi que bom. realmente totalmente diferente. Ninguém imaginava que ela estivesse infartando, né? Porque sempre mulher vai tolerando a dor, vai tolerando a É, indisposição. Então, uhum, isso. Mas assim, o que é que mais traz de fator de risco para essa mulher que está entrando na menopausa, está no climatério? outra coisa é o tabagismo, que a gente não pode esquecer do que a gente falou, né, da alimentação, tudo isso. Uhum, Assim, o cigarro, ele aumenta muito a incidência de infarto, de AVC. Então, essa mulher que nunca deve fumar, né? Mas se já entrar na menopausa fumando, e tem uhum, tratamentos, né, Jaqueline? Assim, porque é, eu nunca fumei, mas assim, é muito difícil quem fuma, todo mundo fala que é difícil parar de fumar, tem uhum. ansiedade, então tem tratamento com medicamento. Então procura o cardiologista ou pneumologista para poder orientar e ter um acompanhamento psicológico, com medicação e abandonar o tabaco, né? É. E fora que ainda tem o risco aumentado para câncer de mama também, né? Então, Sim, não faz bem para é. ninguém. Não tem essa. Mas assim, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo: ah, eu vou começar a tomar o ácido acetilsalicílico para prevenir o infarto. E como é essa prescrição? É assim? Qualquer pessoa pode tomar? Como é que você faz essa Não, indicação? e isso foi muito controverso durante muito tempo. Todo mundo queria prevenir o infarto, começava a tomar o Uhum, ácido acetil salicílico, né? Aí agora em uhum, 2018 saíram 3 grandes estudos. Eu estava até no Congresso Europeu de Cardiologia, o estudo uhum, Ascend, que foram com fizeram um estudo com pacientes diabéticos, com pacientes acima de 70 anos e em pacientes não diabéticos. Então testaram todo tipo de pessoas, né? uhum, E estudaram, fizeram um estudo, deram aspirina, o ácido acetilsalicílico, 100 uhum, miligramas e o placebo, que uhum. é farinha, né? Durante Sim. 5 anos para esses pacientes. E o que Hum, viram? Isso assim, para prevenção primária, quer dizer o que é hum, isso? Para prevenir o infarto, quem nunca teve nada. É hum, diferente da prevenção secundária, se você já teve um infarto,
já É. tem uma obstrução. Então, para a prevenção primária, para quem nunca teve nada, o que esses estudos mostraram? Que não diminuiu a mortalidade por infarto, não diminuiu a mortalidade por todas as causas e aumentou o risco de sangramento. É. Então, assim, não. E muitas pessoas ficam com sintomas gástricos com o uso do ácido acetil salicílico. Então, para a prevenção primária, isso já está. Com os estudos, foi demonstrado que não é necessário. E tem esse risco Uhum. maior de de doença gástrica, né? É, exato. Mas assim, é muito comum que a pessoa que tenha assim, uma tendência a ter um infarto tenha também a pressão alta? Sim, porque a pressão alta ela é um dos principais fatores de risco para o infarto. Porque a pressão Uhum. alta, ela vai lesar essa camada interna das nossas artérias, que é o endotélio. Então, a lesão do endotélio, o que acontece dessa camada das nossas artérias? Com a pressão alta, vai alterando, tem os hormônios também, que são as substâncias que são produzidas ali, que causam Uhum. vasodilatação. Aí o acúmulo, por exemplo, quem tem colesterol elevado já tem uma placa, aí essa lesão, essa pressão elevada que o organismo está trabalhando, vai poder Uhum. formar um coágulo ali, que é o infarto, que causa Uhum. obstrução. Então, a pressão, a mulher, uma das coisas que aumenta muito o risco da mulher, porque a prevalência de hipertensão é de 60% nas mulheres acima de 65 anos. Então, Uhum. uma de cada quatro mulheres, elas morrem devido à pressão alta. Então, uma É. coisa que tem que ser... E os valores também, Jaqueline, diminuíram, Uhum. né? Que antes falava assim, você, de acordo com a idade, mais Uhum. idoso, a pressão pode ficar mais alta. Hoje a gente já Uhum. sabe que não. Cada milímetro de mercúrio que essa pressão vai aumentando, né, já aumenta o seu risco. Então, o ideal É. é que a pressão fique abaixo de 13/8. Uhum. Ótimo. E em relação, assim, muitas pacientes até me queixam que elas têm um pouco de palpitação, sentem o coração disparar, e isso aí está relacionado com infarto? Não, não sei, assim, a palpitação a gente tem que avaliar que quando a mulher entra na menopausa é muito comum aumentar a incidência de palpitações e de arritmias. Uhum. Aí isso Uhum. às vezes por ansiedade, uma irritabilidade maior, o sono também na menopausa é muito alterado. Então, tem É. estudos mostrando que você dormir menos que 6 horas por noite aumenta em 3,8 vezes a chance de você ficar hipertensa. Ih, vamos E, e, e dormir, nem, galera. é, e nem sempre é, e nem sempre vai ser uma arritmia, ataque cardíaco pós-menopausa. E É. aí tem que E, avaliar, aí a gente faz um outro exame, faz o eletrocardiograma, que avalia ali o uhum. ritmo na hora, e aí Uhum. avalia com o Holter, que coloca um É. aparelhinho, coloca os eletrodos, e é um eletro de 24 horas. Aí a gente vai avaliar se tem arritmia ou não. Uhum. Né? E é uma queixa que eu pego muito no consultório. Aí a paciente chega, ai, doutora, estou com aquele calor. E aí, quando vem aquela onda de calor, aí parece que o coração vai sair. E eu até tive algumas vezes esse sintoma, que parece que a gente vai, assim, meio desfalecer, não sei, uma sensação ruim, né? E aí, muita gente fica. Quando eu vejo que está assim, eu digo, eu não converso. Já fez o exame com o cardiologista, vai para o cardiologista agora, né? E como a gente trabalha em equipe, né? E é importante que a gente tenha esse feedback do colega, que possa atender, possa dar esse respaldo para o tratamento da gente. Vai que essa paciente está infartando e ela vai fazer reposição hormonal, então eu tenho que saber onde eu estou pisando, né? E o que é que você acha desse trabalho em equipe? Não, Né? acho muito importante. Antes você fala, o rubor facial, tem mulheres que um dos sintomas de hipertensão é esse calor. Às vezes pode ser só o fogacho da menopausa, mas esse Hum, rubor aqui no peito, no rosto, pode ser um sinal que está ficando hipertensa também e ligar o alerta também. Eu trabalho hum, sempre também, Jaqueline, com esse tratamento integrado, com nutricionista, com educador físico. é, Até eu fiz, tem duas lives gravadas lá no meu Instagram que eu fiz com a Mariana Balieiro, nutricionista, que ela, e tem bastante dica, bastante orientação
de alimentação, todo para essa Uhum. fase. Quem quiser depois ir Uhum. lá ver, tem E a bastante. gente precisa muito ter esse É, controle. E muitas vezes sempre falo para minhas pacientes que essa gordura abdominal ela é a mais perigosa que a gente tem, né? sim, Que é essa que vai para a região do coração. Eu digo, olha, você precisa perder peso, mas não é por questão estética, é por saúde, para você conseguir caminhar, para você conseguir, né, fazer uma atividade física e se sentir melhor. sim, sim. Mas a gente tem aqui algumas É, perguntas. perguntaram aqui, Jair, posso responder? Tinham Hum, perguntado, já não sei mais é. quem, se o ômega 3 e vitamina D. Ah, Os estudos mostram assim, repor vitamina D para diminuir o risco cardiovascular, não tem estudo demonstrando isso, tá? hum, Tem os benefícios da vitamina D no todo o metabolismo cardíaco, ósseo, uhum, mas não que vai diminuir o risco cardiovascular. E o ômega 3 também, você repor só o ômega 3, ele só é usado em doses bem mais altas, de 2 a 4 gramas dia, que vai ajudar a hum, diminuir o triglicerídeo. Mas também, hum, como cardioprotetor, não vale a pena comprar para poder usar, que os estudos também hum, demonstraram que não melhora. É bom você usar, comer peixe na alimentação, alimentos que uhum, tenham ômega 3, mas não é uhum. necessário fazer essa reposição. Tá. Chegaram aqui algumas perguntas, né? Aí, essa. Tem um colesterol um pouco alto, menopausa. Será que tem um risco maior? Sim, aí tem que tratar, como eu falei, de acordo com a taxa de colesterol, tem até uma tabelinha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um score, né, que a gente avalia o nível que você tem que ficar do seu colesterol, né? Por exemplo, o LDL, que é o nosso colesterol ruim. A maioria das Hum, pessoas, ele tem que ficar abaixo de 130. Aí, se você tem um hum, risco médio, abaixo de 100, se tiver um risco muito elevado, já tiver infarto, já tiver alguma doença, abaixo de 50. Então, uhum, esse nível do valor do colesterol, enquanto ele tem que ficar, vai ser individualizado de acordo com o uhum. risco de cada um. Ok. E aí, as meninas estão gostando da nossa live? Quero ver muito, muito coraçãozinho chegando aqui, viu? Né, Cecília? Deixa Isso. eu ver mais uma perguntinha aqui, que nosso tempo Olha, está. quem quiser depois a live da. Que eu achei isso até super interessante, Jaqueline, essa parte dos fitoestrógenos, né? Da alimentação, que você, pelo Uhum. alimento, aumentar seu estrogênio, isso é tudo de bom, né? Uhum, com certeza, com certeza. A pergunta que eu acho que até você já respondeu, o risco de infarto, ui, aumenta na menopausa? Sim, que eu tinha falado, quem não viu no início da live, a mulher aumenta o Uhum, risco 45 vezes mais do que os homens na uhum. menopausa. Então, por isso, Eita, eita. esse ficar com esse alerta. Uhum. Deixa eu ver mais aqui. Qual a idade ideal para começar o acompanhamento cardíaco? Acho que 30 anos você já começar Uhum, a fazer. Eu sou cardiopediatra, né, Jaqueline? Então eu vejo uhum, também, assim, tanto que fizemos um trabalho no hospital, no ambulatório de crianças obesas e hipertensas. E eu fiz o uhum, Doppler de carótida nessas crianças. Então a gente já viu que eles já tinham espessamento intimal nessas crianças com obesidade. Tinham crianças que já tomavam com 8, 10 anos, tomando remédio para pressão, eram crianças até adolescente. uhum, Tinha esse espessamento intimal aumentado, e uhum, esse trabalho foi até apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiopediatria. Então, assim, uhum. quanto mais precoce essa mulher procurar o cardiologista, para já ir tirando esses fatores de risco, melhor. Gente, nós estamos aqui no nosso horário, viu? Ah, Mas já eu estou tá. muito feliz porque nós tivemos informações totalmente diferentes e que são coisas que muitas vezes ficam, a população em geral não tem acesso, né? E a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação para que todo mundo possa começar a se alertar, né? Isso aqui é um alerta, né?
que vá realmente começar a prestar atenção, porque a mulher sempre fica por último, cuida de todo mundo Isso. e se deixa para depois, né? Então, meninas, se cuidem, porque nós somos as cuidadoras, né? Então, a gente tem que estar sempre alerta. E aí, queria passar a palavra para você para a gente poder terminar nossa live de hoje. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com você. Eu acho que é isso mesmo que você falou, a gente tem que ligar o alerta para a gente cuidar também do coração, né? Que eu sempre falo que as mulheres nós cuidamos de todos e olhar um pouquinho para si, né? Tentar ter uma rotina. Eu sei que eu falei aqui, atividade física, alimentação, eu sou mulher também, tenho filho, casa, tudo isso é difícil, mas a gente tem que fazer uma rotina e colocar o nosso horário da atividade física para cuidar da alimentação, né? Para poder estar bem, para cuidar do nosso todo, né? Exato, e a gente tem que estar sempre alerta, né? Não é porque aquela dorzinha tem que deixar passar Sim. de vida, e se for realmente uma coisa diferente, procurar o serviço de saúde para investigar. Minha querida, adorei conversar com você. Foi Obrigada, muito foi muito bom. bom. Tá? Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos também. Sim. Eu espero que todo mundo tenha gostado da nossa live, né? Hoje vai ser um pouquinho mais curtinha, mas em compensação com um conteúdo fantástico. Tá? Deixa eu só tirar aqui esses comentários, um minutinho. Quero que você aproxime para a gente fazer uma foto bem linda. Tirar aqui a luz do Deixa eu refletor. tirar o óculos, eu estou de óculos. Tirei, ótimo. E eu vou Obrigada. fazer o seguinte, se eu conseguir, eu vou mandar essas perguntas para você e você me Tá. responde, tá? Que ainda tem Quem muita gente quiser pode mandar um direct lá no CJ Cardiologia, que eu respondo com prazer, tá? E tem vários conteúdos lá para a saúde da mulher, que eu sempre falo, lives com educador físico, nutricionista. Exatamente. Vamos nos cuidar. E essa live vai ficar gravada, que aí você pode até mandar para uma amiga que esteja se entrando na menopausa, né? Mãe, irmã, tudo. Então, vamos conversar sobre saúde do coração, tá bom? Ó, um beijo, muito Beijo, obrigada. obrigada, Boa Jaqueline. noite a todos e todas, né? E Boa semana noite. que vem se vê. Um beijo, querida. Desculpa, beijo a todo mundo. Obrigada. Todo mundo que ficou aqui nos acompanhando. Beijo.